Boa noite a todas e todos. Uma satisfação enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês, esse evento. Ao mesmo tempo, lógico que a gente não pode deixar de dizer da tragédia, né, que a gente vive no país, uma tragédia sanitária, uma tragédia humanitária, uma tragédia política e ética que a gente atravessa nesse momento. Mas o curso, ele dentro desse cenário, ele se apresenta, né? Um cenário de mudança radical, né, dos sistemas econômicos, políticos, democráticos. Ele se apresenta como um instrumento muito importante de capacitação, de informação, de troca de saberes, de troca de conhecimento, como forma de estar no cenário das disputas que se avizinham aí num cenário de pandemia, né? É um curso que nós pensamos para formação política e formação popular, inicial e continuada, onde a gente vê nesse momento, exatamente no momento de pandemia, né, um avanço, né, e uma transparência muito maior daquilo que há décadas, né, os estudiosos, a academia têm dito sobre a enorme desigualdade que a gente vivencia, né? E esse momento ele deixa tudo muito mais transparente, né? E ainda avança, né? A gente visualiza um aumento da pobreza, um aumento da perda de emprego, né? A miséria, o aumento da fome, um ataque aos direitos e garantias fundamentais, um ataque ao Estado, um ataque às políticas públicas, um ataque às instituições, né, democráticas, um ataque à democracia, um ataque ao meio ambiente, né, que tem total relação com esse momento que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, enquanto uma desigualdade, né, da pobreza aumenta, a gente vê e se depara com notícias como nós tivemos esse mês dos novos brasileiros bilionários que entraram na revista Forbes. E a cidade, ela é, de fato, o espaço dessa grande disputa em que tende a se aprofundar das desigualdades que tiveram uma ampliação, né, desse conhecimento. E ela é uma disputa muito com uma posição muito clara, né, onde você tem ali a força do trabalho, o trabalhador, a trabalhadora, em que enxergam, que vê a cidade como um lugar para se viver, né? Um lugar para um palco de desenvolvimento humano, um lugar de trabalho, enquanto outros veem a cidade como um mercado, como um negócio, como um espaço de produção de riqueza, de lucro, né? E de ganhos. Eu acho que o curso ele tem um papel muito importante, né, nessa formação, transparecer de fato essas disputas, o jogo, a relação Estado-poder econômico, para onde está minando os recursos públicos, aonde está priorizando os setores de produção da cidade, como forma da gente se engajar e garantir a concretização de direitos. Nós pensamos nesse curso muito, né, numa fala que a Hermínia Maricato traz, que eu quero, né, fortalecer aqui, que é na cidade que a gente vai repactuar e vamos reconstruir a democracia e a garantia, né, de direitos. O curso está dividido em 10 encontros, mais a jornada, que é o evento final de fechamento. Aliás, o evento final será a nossa segunda jornada em defesa do direito à cidade aqui em Jacareí. O primeiro evento nós fizemos em 2019, agora em 2021 a gente faz o segundo. A professora Hermínia Maricato vai estar no evento. E nesses 10 encontros a gente vai circular aí por temas que estão extremamente ligados à garantia do direito à cidade, à garantia do direito à moradia. Nós pensamos nesse curso inicialmente para 60 pessoas, mas nós chegamos a quase 200 inscritos. Foi extremamente difícil fazer a seleção dessas pessoas, porque o curso é de formação e educação popular, então nós tentamos aí selecionar militantes, pessoas ligadas a movimentos populares, entidades sociais e academia, né? Pessoas que estão na pesquisa da política urbana, do planejamento urbano, desenvolvimento. Então nós fizemos uma seleção de 80 pessoas. Ao mesmo tempo, como o número de inscritos foi elevado, nós decidimos fazer a transmissão pelo YouTube, então também quero
agradecer a presença de todos que estão nos assistindo pelo YouTube, dessa oportunidade de construção. Bom, rapidamente eu vou agradecer aos organizadores e aos apoiadores do evento, para a gente iniciar a nossa fala. Eu quero agradecer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à Escola da Defensoria Pública, a EDEP, que de fato materializou esse evento aqui hoje, ao Instituto Federal São Paulo, Campus Jacareí, que é um dos idealizadores desse curso, e o BR Cidades, que é um grande parceiro, do qual a gente tem um núcleo aqui no Vale do Paraíba, e que contribui muito para as pautas, para os debates, para narrativas que a gente tem feito aqui no local. E aos apoiadores, ao Instituto Brasileiro de Política, IBU, um parceiro de sempre aí nas nossas caminhadas, ao Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, à Central de Movimentos Populares, ao Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região, à Frente do Direito à Cidade de Jacareí, a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Sindicato das Cozinhas Industriais do Vale do Paraíba, Sindicato da Alimentação de São José dos Campos e região, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. Super importante, né, ver a presença da classe trabalhadora, não só nas lutas do salário, né, mas nas lutas da cidade, onde se pauta, né, o controle ali da força de trabalho, da reprodução da força de trabalho. Bom, e aí eu quero seguir, então, dizendo que essa é a nossa primeira aula. Nós vamos tratar da formação do território, né, o uso da terra, o valor da terra, como ele serve para a produção do espaço, para a segregação socioterritorial e também com um enfoque no Vale do Paraíba. E para essa primeira aula, nós temos o prazer aqui de anunciar a professora Arlete Moisés Rodrigues, né? Desde já quero agradecer, professora Arlete, por aceitar o convite. É uma enorme satisfação tê-la aqui com a gente, abrindo esse evento e debatendo esse tema importante. A professora Arlete é geógrafa, professora livre-docente aposentada da Unicamp, atua na pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E, Arlete, eu quero passar, então, a palavra desde já para você e bom trabalho para nós. Obrigado. Obrigado, Bruno. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui, é um prazer ver este curso, cujo objetivo é fundamental, eu acho, neste momento histórico, como você já colocou, e eu vou fazer algumas colocações. Eu não vou falar do uso da terra no Vale do Paraíba, porque eu tenho uma ausência de um conhecimento mais profundo sobre a região, né? A minha ênfase na fala será na questão da propriedade fundiária, na propriedade da terra, e o direito à moradia, relacionando com o mundo do trabalho. Isto porque, ao fazer, a gente começa assim, desde 1817, ou seja, 2 séculos atrás, o Vale do Paraíba integra, né, com a produção do café e o uso do trabalho escravo, a expansão do capitalismo no Brasil, né? E tem a mesma data marca 2 questões importantes para o Vale e importantes para a questão da propriedade. 1850, que vai marcar a proibição do tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz, e a Lei de Terras, que cristaliza, não é que antes não existisse, a propriedade da terra, né? Então, nesse sentido, eu achei que era importante falar, porque o que acontece em 1850, com a proibição do tráfico negreiro, o Vale do Paraíba vai se desenvolver capitalisticamente com a vinda de escravos do Nordeste para lá, né? Mas o que acontece em 1850 é que, com a Lei de Terras, vão se criar os elementos jurídicos para que os meios de produção, o capital, o dinheiro e a terra
sejam a base para o desenvolvimento do capitalismo, né? Acho que é isso importante, porque eu vou me deter em alguns aspectos do urbano, nas disputas, colocando elementos, eu acho que vão servir para as próximas aulas, porque a terra é o elemento básico, eu considero, da disputa territorial e de poder. No urbano, os grandes proprietários de terras, os incorporadores imobiliários, a indústria de construção civil, a indústria de edificação, o capital financeiro vão ter a terra como valor de troca, com o argumento de que estão promovendo a urbanização e a modernização. E nós temos e vivemos no Estado capitalista, que, com suas leis e normas, vai definir, né, que o acesso à mercadoria, à terra, se dá através da compra e venda. Mas também vai definir que os trabalhadores são despossuídos da propriedade da terra e dos meios de produção. E que, para ter acesso à terra, que é a base para a construção da moradia e outras mercadorias, ele deve vender sua força de trabalho. E, com o salário obtido, ele pode comprar as mercadorias necessárias à sua sobrevivência. Então, veja, a terra é uma coisa fundamental, é uma necessidade, porque ninguém vive sem ocupar espaço. E esse espaço, um deles é a moradia. E, neste caso, a terra é uma questão muito especial, porque ela é uma mercadoria sui generis. Ela se valoriza, ela aumenta de preço sem trabalho realizado diretamente nela. Mas ela aumenta de preço. Ela não muda o valor, mas ela aumenta de preço. E o preço arbitrário, por que eu falei de 1850? Porque em 1850 se arbitra um preço, que também vai ser arbitrado ao longo do tempo. Por exemplo, ao abrir um loteamento de alto padrão, o que define o preço? Ele é definido antes de qualquer ação, ele é definido numa ação arbitrária. E esta ação arbitrária caracteriza uma diferença de preço e uma diferença na formação do que se chama de territórios ou de espaço. Mas também a terra aumenta de preço pela produção em geral na cidade, na urbanização em geral, né? E na passagem do rural para o urbano. Ela vai aumentar de preço, e isso é importante porque, para entender este processo, há atribuição de 3 conceitos para falar sobre a Terra. Eu vou falar brevemente sobre esses conceitos, porque eu acho que ele é importante para depois entender essa questão de aonde a classe trabalhadora vai ter acesso. A primeira coisa é que a terra propicia uma renda. A propriedade da terra propicia renda. É uma renda porque não tem trabalho exercido sobre ela. E há, teoricamente, 3 tipos de renda colocados. A renda de monopólio, que é definida pela propriedade, tanto no sentido geral, como no sentido específico da chamada amenidade, perto do mar, perto da montanha, perto do rio. E sem a propriedade não tem amenidade, não tem a renda de monopólio. A outra é uma questão que é a chamada da renda absoluta. A produção da cidade aumenta o preço da terra no geral, na dinâmica capitalista do espaço. Todo mundo que tem uma propriedade ou toda a cidade muda de preço com relação à produção em geral. E aquela que nos interessa mais de perto agora, que é a renda diferencial, que é relacionada com a cidade já produzida. Onde é que estão os maiores preços da terra e das edificações e aonde estão os menores preços? Que é onde a classe onde tem os menores preços, é onde a classe trabalhadora, que só tem o seu salário para
adquirir ou alugar uma moradia, tem condições de morar. Isso depende da produção da cidade e depende do trabalho, que é ignorado porque não se fala que é o trabalhador que produz a cidade. O que se fala é assim, teve um investimento do Estado, tem meios de transporte, tem investimento do setor imobiliário, mas não se fala que é o trabalhador que constrói tijolo a tijolo, laje por laje, esta cidade. E esta renda diferencial, ela caracteriza pedaços da cidade com preços diferenciados, né? Neste sentido, se costuma dizer e se dá atributo de territórios à produção da cidade diferenciando preços. E nesse sentido, e uma coisa que eu quero colocar aqui é engraçado, nós falamos território das gangues, território das milícias, o território das favelas, mas nós nunca falamos território dos condomínios, loteamentos murados ou das áreas ricas. Parece que o termo território acaba se localizando para as áreas mais pobres, né? Eu acho que isso pode ser ou não. Pensando nessa questão de que a terra, sem a terra, não tem produção, eu tenho que ocupar um espaço, né? Eu acho que alguns contrastes de hoje, Bruno, e você já falou de algum deles, né? Eles mostram o significado da luta de classes no espaço. A pandemia, ela retirou algumas flores que encobriam as péssimas condições de vida de uma parcela da população. E vai mostrar aquilo que nós, na geografia, chamamos de segregação socioespacial. Eu acho que esse curso é fundamental, porque ele permite pensar o seguinte, espera aí, tem uma coisa que é renda da terra, que é a propriedade que define. Tem uma coisa que é a produção da cidade, que é diferencial neste espaço. E tem uma coisa que começou a ficar clara com a pandemia, e você já falou de uma delas, que é o número de bilionários, que durante a pandemia passou de 45 em 2020 para 65 em 2021. Enquanto 27 milhões de pobres e miseráveis estão passando fome. Diminui a renda da classe média, chamada classe média. Tem 14 milhões de pessoas desempregadas, sem contar aqueles que já deixaram de procurar trabalho, que é de 20 milhões. O índice de reajuste de aluguel este ano é de 23,4%. Como assim? Como é que se define o aumento do aluguel? Em que sentido? Por isso que eu quis começar a falar sobre a renda, que é a propriedade da terra como uma riqueza que não é definida pela produção, é pela propriedade daquele bem, né? Desculpem, por incrível que pareça, até hoje, mais de 9 mil famílias foram, desculpem, atingidas por remoções entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Como é que pode, em plena pandemia, e ter 64 mil famílias despejadas nesse período? Como entender que numa pandemia os despejos individuais e coletivos não cessaram? Como entender que esses despejos não atendem ao princípio do direito à moradia, como está expresso no artigo 6º da Constituição? O que significa essa disputa pelo território? Que ela significa que há um interesse
inesperado, quer dizer, é uma questão inesperada, é a pandemia. No entanto, as leis que continuam a valer são de desprezo pela população trabalhadora. E aí eu dou mais um dado. Enquanto os despejos aumentam, e não é contraditório, né? Enquanto a fome aumenta, a produção imobiliária também aumenta. O Secov informa, peguei o dado de 2020, fevereiro de 2021, ele vendeu 5.009 unidades em São Paulo, 49% superior às vendas de janeiro e das de fevereiro de 2020. Esta contradição é básica, porque enquanto o déficit habitacional de 2021 é de quase 6 milhões de famílias, enquanto os despejos não cessam, eles significam o quê? Uma luta pela terra, uma luta pela moradia, uma luta de classes pela cidade. Por quê? E aí, então, vamos relacionar com o mundo do trabalho. No capitalismo, e nós vivemos num capitalismo, de um lado estão os que detêm os meios de produção e a propriedade da terra como valor de troca. E de outro, os trabalhadores que têm a sua força de trabalho para vender. E se eles não vendem a força de trabalho, eles não têm salário. E é o salário que pode propiciar o aluguel ou a compra dessa moradia. Ou seja, ao mesmo tempo, o trabalhador foi produzir as unidades lá do Secov, que eu acabei de citar. No entanto, o acesso o direito a uma necessidade básica não existe, porque, ao mesmo tempo, há um interesse pela terra, há uma disputa política, há uma disputa econômica. Então, neste sentido, eu comecei a falar da terra, da importância da terra, porque é sobre ela que se constrói a moradia, é sobre ela que se tem a infraestrutura. E, neste sentido, já pensando até um pouco no que será discutido nas outras aulas, vai aparecer a função do Estado. O que faz o Estado? Ele não só levanta essas questões para minimizar a carência de moradia adequada e os interesses do capital, e na necessidade do trabalhador, ele vai intermediar, pode ou não intermediar, a questão da produção da moradia por meio de políticas públicas, né? E, nesse sentido, nós temos que entender que o Estado é um Estado capitalista, Estado moderno que surge no século XVIII, que é uma condensação de uma relação contraditória, é a condensação da luta de classes, né? E essa dimensão ela é importante, porque às vezes a gente acha que o Estado não quer resolver. Ele não pode resolver, porque é parte da sua função de mediar a luta de classes, né? E aí, vejam, a questão que eu me propus a colocar é o seguinte: de um lado, o trabalhador, se não tem salário, não tem como ter acesso a uma necessidade básica. De outro lado, quando o Estado se coloca para produzir moradia para a classe trabalhadora, da onde vêm os recursos? Do mundo do trabalho, em sua maior parte. Eu faço aqui um breve retrospecto para lembrar que, quando foi constituído o sistema de providência social, né, em 1936, os recursos eram novos, provenientes da contribuição de empregadores e empregados, e se criou a carteira predial dos IAPs. Vocês são muito jovens, não ouviram falar disso. Mas isto se esgota e, em 66, a criação do Fundo de Garantia, FGTS, tem o objetivo de ter recursos para o funcionamento do BNH. Ou seja, é o mundo do trabalho que está propiciando a produção de moradia popular. Em síntese, o trabalhador produz a casa e a cidade. Mas como
ele só tem a sua força de trabalho para prover a moradia para si e para sua família, como os recursos, salário não dá, ele vai o quê? Ocupar áreas que estão ainda vazias, sem interesse, vai morar muito mal. E, ao mesmo tempo, com o recurso do mundo do trabalho, da maior parte, é que o Estado vai atuar na produção da moradia popular. E uma outra questão que ressalta é o seguinte: o que nós vamos ter em consequência da precarização das relações de trabalho? É uma outra questão que vai aparecer na cidade. Veja, o salário mínimo, quando ele foi estabelecido em 1936, ele define que um trabalhador receberia um valor para suprir suas necessidades normais, sei lá o que é normal, de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Porém, a precarização das relações de trabalho, do desmonte, né, dessas relações de trabalho, retira do trabalhador a possibilidade até de lutar. Olha, mas no salário mínimo está dito, eu não ganho salário mínimo. Então, o desmonte das várias políticas sociais aumentam a precarização nas cidades. Isso que você colocou no início e que a Hermínia fala sempre, e eu concordo, o que a gente tem é de que na cidade é que os trabalhadores acabam sofrendo grande impacto dessa precarização. Por exemplo, com a PEC do congelamento dos investimentos, educação, saúde e assistências sociais. Além disso, veja, em 2017, e eu vi que tem uma aula que vocês vão ver isso, foi alterada a regularização fundiária de interesse social. Além disso, o fim do programa Minha Casa Minha Vida, que estava praticamente paralisado, foi instituído o tal de Casa Verde Amarela, sem recursos para a faixa que tem mais dificuldades de ter acesso para a moradia. Eu acho que esses exemplos mostram que nós temos que ter clareza da importância da terra, da importância de ter acesso à terra e à produção sobre esta terra, porque eu estou chamando a atenção porque eu sei que vocês vão ver várias dessas coisas. E pensando nesta questão, na ausência do direito à moradia, na ausência de uma moradia, e da onde vêm os recursos para a produção via Estado, nós vamos saber que essa precarização do trabalho ainda complexifica mais a nossa luta à moradia. Por quê? Ela oculta as relações de classe. Agora, os empreendedores, eu sei lá o que é empreendedor, né? Mas os trabalhadores precarizados não têm nem como colocar como referencial o salário mínimo. Então, acho que esta é uma questão importante e nós temos que ter clareza que a moradia é um direito. E ele é um direito que está incorporado desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, mas que só vai aparecer mesmo em 1996, na Habitat 2, e que no Brasil aparece como um direito. Aí eu vou fazer mais uma provocação. Como a mercadoria pode ser um direito? Olha, se o trabalhador só tem o seu salário para suprir as suas necessidades, se a alimentação também é uma mercadoria, se ele vai comprar essa mercadoria, é claro que é um direito. Ele é um direito porque ele é uma necessidade para a própria reprodução da vida, né? Acho que tem uma outra coisa que eu pensei. Por que se diz o sem teto ou sem terra? Já mostra a importância da relação entre o trabalho e a propriedade. A ausência de condições de moradia, nós vamos ter o sem terra
e o sem-teto. Então, aqui eu queria dizer que o princípio do direito à moradia, ele é fundamental, porque ele permite a articulação dos movimentos que lutam para ter uma moradia digna, dos movimentos que lutam pelo fim dos despejos forçados, dos movimentos que lutam pela produção de moradias acessíveis, dos movimentos que lutam pela regularização fundiária de interesse social. Eu acho que isso é fundamental, nós termos que a moradia é um direito. Olha, está dito que, pela lei, ou foi dito, agora pretende-se, está dito pela lei que ela é um direito, e está dito que o trabalhador deve ter um salário que lhe permita a sua reprodução. Eu acho que isso é importante, talvez eu tenha dado uma série de elementos soltos, mas é importante para entender que a disputa do território na cidade, ela aponta para uma separação artificial entre o mundo do trabalho e a luta pelo direito à moradia e à cidade. Por quê? Porque ele é parte do mesmo processo. E, nesse sentido, eu termino aqui para dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos entender que o direito à moradia implica em direito ao acesso à terra, em direito a um trabalho decente e que nós temos, sim, que colocar como premissas a questão de saber que nós temos que lutar para ter o direito à cidade. Eu paro por aqui e fico à disposição depois para outras questões. Obrigado, eu espero não ter passado muito meu tempo. Professor Arlete, foi ótimo, não passou o tempo e trouxe questões, fez, né, uma análise aí, uma capacidade de tratar de tantos temas complexos, né, de uma forma muito clara, né, contribuiu demais. Eu vou passar, então, direto para o Paulo José de Oliveira, que ele vai seguir. Paulo, eu gostaria também de agradecer, né, você por ter aceitado esse convite, esse desafio de fazer agora, né, essa redução do tema para o Vale do Paraíba, para essa região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Paulo ele tem licenciatura em Ciências Sociais, tem especialização em Gestão Pública Municipal e é mestrando em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe pela Unesp. E também é membro da Coordenação Nacional da CMP, da Central de Movimentos Populares. Então, eu passo a palavra para você, Paulo, e bom trabalho. Obrigado, Bruno. Boa noite a todas e todos, todos que estão nos acompanhando também pelo YouTube ou aqueles que poderão ver, né, essa nossa atividade em outro momento. Quero cumprimentar a todos. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, participando desse evento e externar aqui minha alegria, né, de estar ao lado, mesmo que virtualmente, da professora Arlete. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho e pelo que ela representa nessa questão da reflexão do direito à cidade. Bom, hoje, nesse nosso encontro, a gente vai falar refletir um pouco sobre o Vale do Paraíba e o processo de urbanização, né, que se deu ao longo da sua história. Mas como aqui, Bruno, a gente tem a presença e a participação de pessoas de vários lugares, até de outros estados, conforme a gente verificou pelas inscrições, esse caminhar nosso sobre a história aqui do Vale do Paraíba, que vai ser de uma forma assim, bem introdutória, né? Então, o importante é a gente apenas contextualizar para a gente perceber como que a gente deve atuar e se inserir, né, na questão urbana, sob esse ponto de vista da questão da cidade enquanto um espaço de disputa, né,
de disputa e de construção, né, de territórios, né? Então, o que nós vamos falar sobre o contexto histórico aqui do Vale do Paraíba, ele serve igualmente para se refletir sobre qualquer uma outra cidade a partir do seu ponto de análise da história, né? E aí eu peço, inclusive, a permissão da professora Arlete para fazer uma citação de que ela diz em uma das suas obras sobre a questão da produção e consumo do espaço e no espaço, de que é importante a gente fazer a reflexão do processo histórico para a gente poder entender a dinâmica, né, dessa complexidade que é a construção do espaço urbano. Bom, primeiramente, a importância, a necessidade de se pensar, né, de se refletir sobre a questão das cidades, considerando tudo isso que nós já ouvimos agora da professora Leti, é que, segundo o IBGE, 85% da população brasileira mora na cidade. E como eu estou falando daqui de Jacareí, que é onde eu moro, Jacareí, em torno de 98% da população jacareiense mora na cidade. Então, para a gente perceber a necessidade que é a gente refletir e pensar que todas as nossas cidades, elas têm que ser necessariamente uma cidade que acolha, né, os seus moradores, as suas moradoras. Bom, o Vale do Paraíba, ele tem uma particularidade que talvez se reproduza em outras regiões do Brasil, mas aqui ele combinou todo o processo, né, as etapas de colonização do Brasil e se conectou com o processo de desenvolvimento industrial. Se a gente for pensar antes do processo de colonização, é importante que se lembre também que aqui não era um espaço vazio, um território do nada. Já era um espaço ocupado por diferentes povos indígenas, e nós não vamos nos ater muito a essa questão, porque nós teremos uma outra aula em que nós vamos poder refletir sobre essa questão dos povos originários da região. Mas para a gente entender o custo que tem, né, no processo histórico a construção das cidades. Com o início do processo da colonização, processo, né, o desenvolvimento dos bandeirantes, o Vale do Paraíba era a rota, né, de transporte e de acesso do centro de São Paulo para o litoral, tanto para o Rio, né, especialmente para a região de Paraty, quanto depois aqui para o litoral norte, região de São Sebastião em especial. E aqui acontecia, então, a rota de inserção desse processo de entrada, né, dos povos portugueses, os movimentos bandeirantes, tanto para acessar o centro de São Paulo, quanto também a região de Minas, e era a rota de escoamento da mineração, né, com vistas a atingir o litoral, os portos, para poder serem enviados, né, esses produtos para Portugal. Bom, ao longo desse processo foram surgindo as pequenas vilas, né? E aí a gente vai avançando nesse olhar histórico nosso, e a gente vai perceber que
E na medida que esses momentos, né, do desenvolvimento econômico foram evoluindo, foram criando perfis diferentes de cidades. As principais cidades, me permita usar esse termo apenas pelo aspecto de tamanho, né, de adensamento, elas surgiram aí por volta de 1640, 1630, na condição de vilas, né? Elas eram elevadas às condições de vilas. Nessa relação, nós podemos citar Guaratinguetá, São Sebastião, no litoral, Taubaté, né? São José dos Campos, Jacareí e outras. Mas também vieram, depois, dentro de um processo, um período da mineração, mas depois vieram, como a professora Alete já adiantou, o período, né, da produção de café. Né? E aí é muito interessante a gente observar como que cada momento um município era privilegiado por essas circunstâncias de desenvolvimento da produção econômica. Em um momento, por exemplo, né, surge São Sebastião como uma cidade que vai concentrando uma população, de repente Guaratinguetá, de repente vem Jacareí, ultrapassa, de repente São José começa a avançar e ultrapassa todas, todas elas seguindo uma condição privilegiada por um momento ou outro do processo de desenvolvimento econômico, processo de produção econômica. E é claro que a gente não pode perder de vistas tudo o que a professora Alete já colocou. Quem promovia tudo isso eram as pessoas, né? Eram as pessoas. E passando por um momento de escravização dos índios, depois a escravidão dos povos africanos, trazidos para cá. E é bom lembrar do nosso formato de colonização, né? Porque o Brasil, como vários outros países da América Latina, o processo de colonização se deu dentro de um processo mercantil. Né? O objetivo dos europeus aqui, tanto portugueses, espanhóis, não era construir novos povoamentos, né? Era apenas se apropriar das riquezas aqui existentes e das mercadorias que eram escassas lá na Europa. Então, dessa forma, começa-se pelo processo da mineração, depois o algodão, por exemplo, São José dos Campos, num dos seus momentos, né, de privilegiado nesse processo, ele aconteceu em São José dos Campos um grande momento da produção do algodão. E em que momento que isso acontecia? No momento em que as grandes tecelagens, né, especialmente na Inglaterra, no processo da Revolução Industrial, né, quando o sistema capitalista começa a criar portos de musculatura, São José dos Campos era um ponto de produção de algodão. Aí depois passa-se ao ciclo da produção do café. E aí, o que influenciou esse desenvolvimento das cidades do Vale do Paraíba? E aqui a gente pensa um pouco no Vale do Paraíba do estado de São Paulo, né? Porque o Vale do Paraíba, na realidade, ele avança também no estado do Rio de Janeiro, né? Mas pensando nas cidades, nos municípios do estado de São Paulo, a dinâmica, né? A dinâmica do surgimento e da construção das cidades, ela se dá muito voltado à questão das vias de transporte. Se no momento de transporte se escoava no lombo de cavalos de animais, né? No segundo momento vêm as ferrovias, né? E ao longo das ferrovias vão crescendo os núcleos urbanos.
E isso a gente pode ver, essa característica, uma boa parte das nossas cidades aqui na região do Vale do Paraíba, né? Mas depois o que vem mesmo definir o perfil do Vale do Paraíba sob o ponto de vista de adensamento urbano, né, e do desenvolvimento econômico, foi então as rodovias, em especial a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e isso privilegiou, né, as cidades que estavam, ou que estão às margens da rodovia Presidente Dutra, né? Então, esse foi um fator que impulsionou, né, o processo de crescimento. Isso já estamos falando no século XX, né? E junto com a rodovia vem, após aquele contexto dos anos 30 para cá, né, da crise do sistema capitalista, e que provoca a partir de então um processo de industrialização também, algumas cidades são privilegiadas sob esse ponto de vista, desse momento da história do desenvolvimento econômico. Vamos citar aqui, por exemplo, São José dos Campos, é o momento que vem aqui, né, o centro do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, o LINC, né, depois vem as indústrias, a Embraer, e assim se dá juntamente com outras cidades, Taubaté, depois vem as indústrias automobilísticas. Agora, repetindo sobre o que a professora Arlete já colocou agora há pouco, quem constrói a cidade é o trabalhador. Acontece também aí nos anos 50, a partir dos anos 50, 60, 70, o êxodo rural. E aí, então, ocorre uma explosão nas cidades e o crescimento das nossas cidades, e é exatamente a chegada da mão de obra, né, necessária para esse processo de industrialização e, portanto, um aumento, né, da mão de obra, da presença da classe trabalhadora na construção das nossas cidades. E aqui, Bruno, eu passo já para a nossa segunda parte, que é o momento que a gente deve começar a discutir exatamente como que a gente deve pensar essa dinâmica da construção da cidade sob o ponto de vista do direito à cidade, conforme a professora Arlete já nos colocou. Ela colocou para nós que o direito à cidade, né, ele é inerente ao direito da recriação da vida, né? Outro dia eu ouvi em uma palestra da professora Emília Maricato, e ela dizia, inclusive, que a moradia ela é uma mercadoria quase que compulsória, né? Ela é um direito, é uma mercadoria que é um direito quase que compulsório, ou compulsório. Ninguém vive sem a moradia. A tal ponto da gente ter relatos, por exemplo, de pessoas que, por morar distante do seu local de trabalho, e que o que ganha não dá conta dele ter as condições de um transporte digno ou de uma moradia digna, acaba indo morar embaixo dos viadutos, que está próximo ao centro de São Paulo, ao centro das grandes metrópoles, e como forma... Então, o morar, ele faz parte da recriação da vida, e igualmente o direito à cidade. E aí, a gente tem que pensar que a cidade ela é um espaço onde se dá toda essa dinâmica de disputa de construção de territórios. Então, um bairro é um território que tem que ser disputado, a sua construção. A moradia é um território que tem que ser disputado.
E essa dinâmica, ela é conflituosa. Por que conflituosa? Porque quem detém o poder econômico diz que aquela terra tem preço, que a casa tem preço. Enquanto, para a gente pensar da recriação da vida enquanto um direito que leva a gente a necessitar da terra e da casa, a terra e a casa, a cidade, tem que ter valor de uso, e não valor de troca. E aí o preço entra no valor de troca. Eu tenho que ter dinheiro para pagar por esse direito. E aí eu vou recorrer, por exemplo, a um geógrafo britânico, David Harvey. Ele diz o seguinte: é que o espaço urbano, as cidades, ele foi imaginado e foi feito. Se ele foi imaginado e foi feito, se a cidade foi imaginada e foi feita, ele diz o seguinte: então ela pode ser reimaginada e ela pode ser refeita. Isso diz o seguinte, que a disputa ela tem que se dar. A disputa pelo território da cidade, pelo espaço urbano, ela tem que se dar. E o Harvey vai mais longe ainda. Ele diz o seguinte, e isso que ele diz, nós sabemos, e inclusive muitos de nós que estamos aqui, né, nesse encontro, nessa reflexão que fazemos sobre a cidade, vivem isso no seu dia a dia. Né? Porque eu sei que tem aqui pessoas que estão hoje numa luta desigual por esse espaço na cidade. São pessoas que estão morando em locais chamados irregulares, locais sem a infraestrutura urbana, e mesmo pessoas que estão morando já em um bairro que foi resultado, por exemplo, de uma luta, de um movimento por moradia, como a gente sabe que tem em muitas cidades, e aqui em Jacareí, me permita fazer uma referência de um deles aqui, que eu acredito que tem pessoas desse bairro lá participando desse nosso encontro. O Jardim Conquista, por exemplo, é um bairro que ele foi construído a partir de uma luta, de um movimento por moradia, que estava fazendo exatamente, e fez essa disputa do território dentro do espaço urbano. Então, e sobre isso, o Harvey diz o seguinte, que o direito à cidade, ele não chega de presente, ele não é dado de presente, tá? Ele tem que ser conquistado por um movimento político. E aí, quando ele fala um movimento político, não é político partidário, não. A organização das pessoas é política. Então, quando eu me organizo com outras pessoas para lutar por um direito, né, essa é uma atividade política. Então, o Harvey nos garante que a disputa pela cidade ela tem que se dar através de uma organização consciente de que a cidade é para ser disputada. Né? E aí, a desigualdade nesse processo se dá exatamente entre os que trabalham e constroem a cidade, como a professora Lete colocou, e entre aqueles que usam, que veem na cidade como um negócio e que a ela atribui preço, né, na sua terra. E aí, avançando mais, a gente recorre também ao que diz um filósofo e sociólogo francês, Lefebvre, que ele diz o seguinte, que o direito à cidade, ele que abarca todos os outros direitos. Ele diz que o direito à cidade é o superior dos direitos, né? E que a cidade não pode ter valor de troca, mas sim valor de uso. E ele diz mais ainda, e aí reafirmando aquilo que a professora Arlete já havia colocado para nós.
é que a classe trabalhadora ela tem que ser a protagonista na estratégia urbana para pôr fim à segregação. Então, a segregação ela é inerente a esse processo de construção urbana que se deu ao longo do desenvolvimento do sistema capitalista e que cabe à classe trabalhadora se organizar para fazer a disputa desses espaços, desses territórios e fazer esses direitos acontecerem, tanto o direito à cidade quanto o direito à moradia. E aí, quando a gente fala do direito à cidade e seus territórios, são muitos os territórios que precisam ser construídos e disputados dentro do contexto das cidades, no urbano. A cultura é um território que tem que ser disputado pela população. A gente vê, por exemplo, diferentes movimentos culturais, artes populares. Esse é um território que tem que ser disputado e organizado pela classe trabalhadora, por aqueles que têm que fazer uso desse direito. Né? E quando a professora Lete colocava que, por exemplo, para a periferia que vão a classe trabalhadora, e aí, quando esse termo periferia, às vezes, precisa ser reconstruído, mas é para onde a cidade não chega com os seus serviços, com a sua infraestrutura, com a sua completude dos direitos, que ela deve ter, para lá que... Então, quem está lá tem que lutar por questão, por exemplo, cultural, lazer. Tudo isso são territórios que têm que ser construídos por um processo de organização da própria classe trabalhadora. E, por fim, eu queria falar aqui um pouco sobre quando o Lefebvre fala sobre a questão da classe operária, que deve ser protagonista, né, da estratégia urbana para pôr fim à segregação social, aí faz a gente pensar também dentro do processo histórico como surgiram as cidades e por que acontecem essas segregações. O Engels, lá pensando já no momento da Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, na Alemanha, quando aquela transição do sistema feudal para o capitalismo, e que tudo que era rural, de repente, é levado para o urbano, para poder oferecer a mão de obra para as indústrias que surgiram naquele momento, se tornou um problema crítico, já naquele momento, a questão da moradia. E aí eles começaram a discutir, né, os pensadores naquele momento, como se resolve esse problema. E o Engels, então, faz esse estudo, essa reflexão sobre esse processo, e ele acaba com a seguinte conclusão. Ele diz que essa lógica das metrópoles, ou seja, das cidades, ela não faz sentido, ela não oferece sentido ao direito à moradia. Então, para se resolver o problema do direito à moradia, por exemplo, que é um dos direitos da cidade, você tem que rever o modelo da cidade. Então, o Engels diz o seguinte, que é engano pensar que você vai resolver o problema social com a moradia. Não.
o problema social, você vai resolver desconstruindo o formato das cidades que já vem lá desde o processo histórico do desenvolvimento capitalista. E aí, trazendo para nossas cidades, a gente consegue perceber exatamente isso. Vamos pegar, por exemplo, né, um caso aqui, São José dos Campos, um caso muito recente. Todos nós conhecemos, tanto daqui da região quanto de fora, foi uma questão assim, que teve uma visibilidade, uma repercussão para além do Brasil, que foi o caso do Pinheirinho. Aonde foi construído o bairro para acolher aquelas famílias que sofreram, foram despejadas aqui da área que foi um bairro construído quase que lá dentro do limite de Caçapava, junto à rodovia Cavalho Pinto. E para quem não é daqui da região, basta puxar no Google e coloca lá Pinheirinho dos Palmares, São José dos Campos, e a gente consegue perceber a distância que foi colocada lá. Ou seja, não foi contemplado plenamente o direito à cidade, porque imagina o valor do transporte, o valor para se chegar com todos para que essa comunidade seja atendida com todos os direitos que a cidade tem que oferecer. Então, para se resolver a questão do direito à moradia, bem como todos os outros direitos que a classe trabalhadora tem na cidade, é preciso repensar como devem ser as nossas cidades, ou seja, desconstruir esse padrão de metrópole, esse padrão de construção de cidades que promovem mais ainda a questão da segregação e da expulsão daqueles que são exatamente os construtores da própria cidade. Então, eu, para também cuidar aqui do nosso tempo, Bruno, eu encerro por aqui e fico à disposição para a gente continuar nessa reflexão. Obrigado. Paulo, eu agradeço as tuas reflexões, dialogaram muito com a fala da professora Arlete, traz um resgate histórico do Vale do Paraíba, né, da sua formação, das suas disputas, muito importante. Eu quero agora deixar o espaço, né, aberto para a gente fazer um debate, fazer algumas reflexões. Eu acho que, a princípio, a gente tem condições, e a Andrea pode nos auxiliar nisso, a gente tem condições de abrir, eventualmente, microfone e câmera de quem quiser falar. Como a gente tem um número relativamente grande na sala, seria importante, pelo menos, a gente ter ali né, o cuidado da gente não tomar muito tempo, mas abrir, né, para quem quiser falar. Eu sei que o Paulo já fez uma pergunta no chat, eu queria perguntar para o Paulo se ele quer abrir a câmera e microfone para fazer ela pessoalmente aqui, em 2, 3 minutos, né? E quem quiser em seguida fazer algumas reflexões, algumas falas, a gente pode fazer um bloco de perguntas e passamos para a Arlete e para o Paulo. No YouTube também, quem quiser eventualmente fazer algum questionamento, pode fazer, eu passo para cá e a gente conversa. Paulo. Paulo precisa abrir o microfone, nós não estamos ouvindo. Se quiser em seguida colocar os nomes de quem quiser falar aqui no chat, a gente vai fazendo uma lista de pessoas que querem falar, senão eu posso fazer a leitura também, se preferirem. Paulo, você consegue falar? Prefere que eu faça a leitura?
Bom, eu não sei, você está vendo ele, André? Ele está tentando falar? Eu estou vendo, o microfone dele está aberto, mas por alguma razão nós não estamos ouvindo. Tá, o Bruno fez uma pergunta aqui também, eu posso passar para o Bruno, depois eu volto para o Paulo. Pode ser, Bruno? Quer perguntar? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. A minha pergunta é, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? A todos que estão participando aqui desse curso. Muito grato por ser, né, contemplado aí pela inscrição, né? Nessa concorrida, né? Que foi tão concorrida. Mas a pergunta que eu coloquei até aqui no chat é direcionada à professora Arlete, né? Como eu também sou geógrafo e fiquei interessado nessa questão que ela coloca do termo, né, do conceito de território, né, da aplicação do conceito de território, que ela, né, colocou na fala dela sobre a questão desse termo ser colocado às localidades mais periféricas, né, como territórios, né, de resistências e tal, deixando de aparecer, por exemplo, né, quando se refere às localidades hegemônicas, né? Então, territórios mais hegemônicos, com infraestruturas, né, adequadas, assim, para uma qualidade de vida, né, boa, assim. E no âmbito da geografia, então, puxando para um debate mais, né, para o âmbito da geografia, queria perguntar se o conceito de território usado não seria pertinente, então, para aplicar nessas análises, no sentido de politizar os debates, né? Pois acredito, como já foi dito aqui, né, pelos dois praticamente, né, que a principal questão é realmente o valor de uso, né, portanto, né, uma questão política mesmo no uso do território, né. Então, gostaria que ela só comentasse um pouco sobre essa questão da aplicação do conceito mesmo de território usado para politizar mesmo os debates aí, principalmente nas questões urbanas. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Boa pergunta. Eu vou passar para o Paulo, então, para ver se ele consegue falar. Paulo? Bom, eu vou fazer a leitura da pergunta do Paulo, qualquer coisa ele me complementa, se ele conseguir depois. O Paulo, ele pergunta o seguinte: o que significa, nesse momento, a suspensão da realização do censo? Qual a análise da professora Arlete sobre isso, em função da fala dela há pouco sobre terra, propriedade e trabalho? Bom, aí a gente estamos com essas duas perguntas. Eu vou passar então para a Arlete e para o Paulo, depois eu passo as demais. Obrigado pelas perguntas, elas permitem a gente ir um pouco além. Eu vou começar pela pergunta do Bruno, né? Sobre a questão do território. Pois é, Bruno, território representa, né, do ponto de vista geográfico, uma área delimitada. Ele representa lugares delimitados e são territórios de poder. Mas é muito interessante, e ele representa, né? Ele significa natureza, sociedade, economia, mas ele é uma delimitação. Acho que eu fiz uma provocação, por que se usa território apenas para as áreas mais carentes? Acho que você pegou o termo, né, utilizado por Milton Santos como território usado no sentido mais potente da ideia de território. Porque o território pode ser o território delimitado sem, por exemplo, território nacional. Ele é um território. Agora, ele é considerado um território. Quando você pensa em território no sentido do uso, ele adquire uma potência maior para pensarmos exatamente nas áreas segregadas, nessa segregação espacial,
nessa desigualdade socioespacial de que, para o trabalhador, o que vale é o valor de uso, como dizia o Paulo, não é o valor de troca. E esta é a ênfase desta questão importante. Então, quando a gente pensa em território usado, ele é mais potente para caracterizar uma luta. Eu não vou falar muito, mas depois, se quiser, a gente pode continuar. Microfone não. E, com relação à questão do Paulo, eu acho que tem uma questão que é fundamental e que é importante, que é o seguinte. Veja, eu quero voltar em 1990. Tem alguém com o microfone aberto aí? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é o Murilo. Você pode fechar teu microfone, por favor? Com relação ao censo, é uma coisa muito interessante. Eu volto para 1990. O que aconteceu em 1990? O Collor não deu valor para o censo. Ele não foi realizado em 1990, porque um censo é realizado de 10 em 10 anos. Ele protelou para ser em 1991, com várias falhas. Tanto é que, às vezes, quando a gente faz análise, a gente tenta não pular o censo de 91, mas entender a sua fragilidade. Olha, o que é o censo? O censo é um levantamento domiciliar. Portanto, ele tem uma importância fundamental para conhecer a realidade urbana. Ele deveria ser em 2020, mas em 2019 já começou a haver um processo de quebra do que deveria ser levantado. O que ao longo do tempo se conseguiu de caracterizar melhor as famílias e de poder entender a dinâmica societária, ele já vinha sendo cortado. Ele foi cortado antes. Ele não pôde se realizar em 2020 por conta da Covid. Mas antes disso ele já estava previsto para não ser realizado. E não vai ser realizado em 2021. O que significa isso? A retirar o conhecimento da realidade. Impedir que se conheça essa realidade tal como ela se apresenta. Então, ela tem a ver, sim, Paulo, com a questão da terra, da propriedade da terra. Eu falei em propriedade da terra para dizer o seguinte, esta propriedade ela é fundamental. E por que a classe trabalhadora não pode ter direito a ela? Mas o que vai mostrar é de que há uma concentração de propriedade, embora o censo seja domiciliar. A não existência de censo significa o quê? Que vai se desconhecer as condições de moradia, as condições de saneamento e aquilo que representa a própria condição de vida da moradia na cidade. Então, acho que ela está relacionada à concentração de poder. Poder, conhecer é poder. Não sou eu que digo isso, alguém já disse. Então, nesse sentido, eu acho que é um problema muito, muito grave a não realização do censo. Eu não estou falando nem da postergação, eu estou falando de algo que começou em 2019. Assim começou em 1989 e não se realizou em 1990. E isto representa o quê? Eu passo a não conhecer o território. Eu estou juntando as duas questões, porque se eu não conheço o território, eu não sei onde é a favela X, eu não sei onde é a ocupação Y, eu não sei onde é o condomínio fechado que foi construído numa área, por exemplo, que antes era de uma ocupação. Eu acho que as questões do uso do espaço, e você
utilizou o território usado do Milton como uma forma da gente não ficar usando palavras, muitas vezes, sem saber o seu significado. Eu estou falando isso numa conversa talvez menos da luta política e muito mais do conhecimento acadêmico. Pronto. Não vou falar muito, senão os outros não podem falar. Paulo, você quer fazer um comentário? Oi, Bruno. Bom, bem rapidamente, eu só relembrando o que eu acho que cabe também aí sobre a questão do território, né, a reflexão que o Rafestan faz, né, que o território ele é resultado de uma presença, de uma articulação de poder. Então, seria só trazer essa reflexão do Rafestan, mas penso que a professora Alete já bem detalhou a questão colocada pelo Bruno. A gente tem mais umas perguntas aqui, eu vou ler as perguntas. A Lorena Mazetti Cunam, acho que eu pronunciei correto, Lorena, se não, desculpa, a pergunta Arlete. Arlete questionou como uma mercadoria pode ser um direito, e aqui eu gostaria de brincar com as palavras e perguntar como um direito pode ser uma mercadoria e assim afetar a democracia. O Jair, você quer perguntar? Eu acho que ele colocou que está com problema na internet. Isso, deixa eu ler aqui. Ó. Um excelente debate. Para o momento em que vamos enfrentar o poder público e o ramo imobiliário na nossa cidade. O pouco que tivemos de informação, o poder público e o ramo imobiliário estão tratando a revisão do plano diretor da cidade de Jacareí, somente na visão mercantilista. Negócios, vejo eu. Gostaria que o Dr. Bruno e o Paulinho comentassem. Estou com problemas no meu celular. Paulo, eu posso passar, tá, essa pergunta para você também, se for o caso, complemento, mas deixo dessa forma. E tem mais uma pergunta aqui da Magda, que ela fala por que o plano diretor sempre colocam as ex em lugares longe de tudo. Bom, eu vou só complementar aqui também, né, para dar uma agregada ao debate e dizer que é muito interessante, né, como ao longo da história o processo de industrialização, ele para se sustentar e para ser um instrumento de validação, né, no país, ele acabou se sustentando nos baixos salários e com base nos baixos salários, como bem colocado pelo Paulo e pela Arlete, ele sustentou a formação das cidades, né, e essa formação das cidades com baixos salários de sustento do modelo industrial, ele leva, né, uma produção de territórios populares distante dos centros, né, de forma segregada e sem acesso à infraestrutura, por um longo momento, né, da nossa história. E naquela grande chave de mudança, né, do sistema capitalista para um sistema mais financeirizado, a gente tem ali a insistência da manutenção desses territórios com ausência de infraestrutura básica, né, alicerçado numa autoconstrução, né, numa ocupação de áreas descartadas pelo mercado imobiliário, muitas vezes áreas com função social diversa da função social moradia, né? E aí a gente vê hoje, né, uma fragilização, no primeiro momento, uma expansão da democracia, de uma democracia participativa, né, no sentido de que, olha, vamos construir coletivamente, né, a mudança dessa cidade, como o Paulo colocou, né? Então, introduzimos mecanismos participativos muito importantes nas nossas legislações, visando, então, uma construção coletiva, né, um pacto, né, mais democrático para essa mudança, para essa garantia do direito à cidade.
É lógico que isso vem também dentro de um combo muito grande de consensos, né? E que não basta você dar participação para a população, mas fazer com que essa população, de fato, tenha um senso crítico de como é formada a cidade, porque senão a gente só legitima, né, esse processo que se diz democrático e acaba mantendo a lógica de produção do espaço urbano. O que eu queria agora é tentar pensar, né, é nesse momento em que a própria democracia ela não é só fragilizada, mas me parece que ela é até descartada dentro de toda essa lógica, né? O ataque que a gente vê hoje, um autoritarismo, né, uma mudança repentina e complexa e estrutural das nossas legislações, né, que vem desde o cenário nacional ao cenário local, desprezando a própria participação e a gestão democrática, né? Qual é o papel, né, das entidades, dos movimentos, das instituições que estão na defesa dessa luta, já que me parece que até mesmo essa dinâmica de participação que foi tão, né, colocada e que vem dentro de uma agenda, né, global também, como que se dá? Será que a gente está descartando essa participação e a gente está caminhando para uma outra lógica de forma de produção da cidade mais insurgente? É isso. Eu passo então para vocês, se vocês quiserem, deve ter mais algumas perguntas e eu pego por aqui. Oi, Bruno. Posso complementar? Sim, fique à vontade. Tá. Jair e Magda, eu acho que dá para a gente repetir um pouco sobre a indagação e a contribuição de vocês de forma juntas, né? O processo do plano diretor em Jacareí, ele começou atropelado desde o início, né? Nós sabemos, nós que moramos aqui em Jacareí, e se em algum momento, né, o poder público parou para atender, né, ao que o Estatuto da Cidade exige sob o ponto de vista da questão da participação popular, né, no pensar a cidade, no planejamento da cidade, foi a custa da ação civil pública colocada exatamente pela Defensoria Pública de Jacareí. Daí para frente, a gente ainda continuou percebendo um desejo e um esforço até do poder público de ainda fingir que estava contemplando a participação popular no processo de construção da revisão do plano diretor. E aonde a gente percebe isso? Na construção dos requisitos, por exemplo, dos pré-requisitos para poder qualificar e habilitar uma entidade A ou B, para poder habilitar a participação de um movimento ou outro. E ali vai bloqueando de verdade o que se poderia permitir de uma plena participação popular na reflexão, no planejamento da cidade. Nesse caso nós estamos falando de Jacareí, mas serve para todos os municípios onde se dá esse processo de construção e de revisão do plano diretor. E aí, igualmente como está acontecendo na capital, em São Paulo, é inadmissível pensar na continuidade de um processo de revisão do plano diretor em um momento de pandemia, onde existe a limitação do debate, onde existe a limitação de reunião, de organização efetivamente, né, da mobilização das pessoas para participarem. Então, a minha avaliação é que o processo de revisão do plano diretor ele deve ser parado nesse momento e se aguarde, então, um momento em que efetivamente a população possa estar mais segura
para participar de plenários, participar de assembleias, participar até do processo mesmo de votação, de escolha, né, dos seus conselheiros que vão poder participar do processo de construção do plano diretor. Então, a minha avaliação é que, nesse momento, deveria ser paralisado o processo, aguardar um momento adequado para essa efetiva participação. E a minha avaliação é que precisaria ser, por exemplo, o edital ele foi construído antes da pandemia. Então, tudo que se pensava naquele momento, ele mudou com a realidade hoje da comunidade. Então, até o próprio edital ele precisa ser refeito, considerando o atual momento que nós passamos de isolamento social, de impedimento de reuniões de pessoas. E isso é óbvio, se nós quisermos ter um plano diretor efetivamente participativo. E agora, e aí a gente vai ter uma aula, né, específica para falar, né, com o professor Paulo, né, para tratar dessa questão do planejamento urbano, e certamente a gente vai poder aprofundar mais essa questão, Jair, da revisão do plano diretor, nesse caso de Jacareí. E aí, o Magda, a questão das EIs serem colocadas distantes do centro da cidade, ela vem exatamente dessa lógica que nós refletimos ainda há pouco, de como se pensa a cidade. Nós temos que mudar esse formato de construção da cidade. Por que, por exemplo, não se cria os EIs nos centros das cidades? Aí alguém pode perguntar, como assim, no centro? Sim, no centro. Todas as cidades têm, né, o que se convencionou chamados vazios urbanos. Ou seja, o que são esses vazios urbanos? São áreas retidas no centro das cidades, normalmente cercadas por todos os serviços de infraestrutura, né, que o município tem que oferecer, e elas ficam retidas normalmente por uma especulação imobiliária, aguardando o momento certo de fazer ali uma incorporação imobiliária. Muitas vezes os incorporadores já têm projetos, já têm diretrizes para fazer a ocupação desse espaço. Agora, para isso, tem que ter poder político que tenha a coragem de fazer esse enfrentamento na inversão da lógica da construção das cidades. Então, as zonas de interesse social, ela meio que acompanha essa lógica tradicional de se pensar a cidade, sob o ponto de vista da cidade enquanto uma mercadoria, a cidade enquanto valor de troca e não enquanto valor de uso. E aí cai naquela lógica, Magda, que a professora Alete colocou na sua fala, de que quem constrói a cidade é colocado longe da cidade. É isso, Bruno. Professora Arlete, posso complementar com mais uma pergunta? Luciano, você quer fazer a tua pergunta? Fique à vontade. Boa noite, Bruno, professora Arlete, professor Paulo. Eu vou falar então a minha pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, se quiser se apresentar, fique à vontade também. Ok. Eu sou o professor Luciano, do Instituto Federal Campus Jacareí, e já que eu pedi a fala, vou aproveitar para dizer que é uma satisfação muito grande ter participado da construção do curso, vai ser muito enriquecedor. Nós do Campus Jacareí sempre procuramos contribuir para as iniciativas de formação aqui da região, sobretudo quando elas têm um impacto social relevante, né? Então, é muito grande satisfação e, desde já, reforço os agradecimentos a nossas colaboradoras, nossos colaboradores que estão construindo junto conosco este curso. Inclusive, nossas alunas e nossos alunos, que nós passamos uma tarde inteira aqui, viramos quase à noite para poder aplicar os critérios de seleção, que não foi fácil, né? A minha pergunta
é mais uma angústia pessoal que eu tenho. Eu queria que tanto o professor Paulo quanto a professora Arlete comentassem se eles acham que é possível resolver, solucionar essa questão do direito à propriedade dentro do sistema capitalista, né? Ou se a gente teria que rever as estruturas do sistema. Como que nós podemos pensar em uma solução para essa questão da moradia e do direito à moradia dentro do sistema capitalista? É possível solucionar sem mexer e mudar o sistema? Bom, passo a palavra, então. Professor Lete, ao Paulo. Eu queria começar com a da Lorena, que você leu anteriormente, né? Para poder entrar. Que é a questão de que ela fez a brincadeira, né? Brincar com a palavra. Eu fiz uma... Foi ótimo, Lorena, porque eu fiz a provocação. Como é que uma mercadoria pode ser um direito? E você pegou como é que um direito pode ser uma mercadoria. Então, você pegou o sentido exatamente da minha provocação. Veja, se é necessário, é uma necessidade básica você ter um lugar para morar. Como é que morar pode ser uma mercadoria? É porque nós vivemos um sistema capitalista, em que tudo é mercadoria. Tudo é comprado e vendido. Então, nesse sentido, é o fetiche. E, ao mesmo tempo, tem aí uma contradição. Dizer que o trabalhador recebe um salário para poder suprir a sua necessidade básica, mas ele não recebe o salário para suprir a sua necessidade. Ele recebe para reproduzir a força de trabalho. Nós temos aí o lucro, que é a mais-valia. Então, nesse sentido, é uma provocação porque a luta pelo direito, ela se coloca como uma potência, uma potencialidade para transformar as questões. Considerar o direito à moradia, né? A moradia digna, como um direito humano, coloca a questão de uma possibilidade de luta, uma possibilidade de entender que nem todo, que a mercadoria precisa ser mediatizada por essa situação. Então, eu achei ótimo você fazer essa brincadeira, porque eu acho que a pergunta era essa mesmo. Mas eu faço a pergunta ao contrário, que é para mostrar a contradição, porque a necessidade não pode, necessidade de sobrevida, não pode estar acima da reprodução da vida. Então, acho que foi muito boa a sua questão, porque a minha provocação é essa mesmo. E aí, pegando a questão do Jair, o Jair que falou agora, né? E do Luciano. Não, o Luciano que falou. É isso? Quem que falou? Isso, por último foi o Luciano. O Luciano. O Jair colocou a questão, né? Não de fazer a pergunta que é praticamente a mesma do Jair. Vejam, é o seguinte, é possível que todos tenham uma moradia adequada? No sistema capitalista, não. Engels já disse isso quando ele analisou a questão da moradia no século XVIII. Se a terra tem um preço, se os salários não são suficientes para adquirir ou alugar a terra ou a casa. É claro que esta é uma utopia, e é uma utopia que coloca a luta pelo direito à cidade como um limiar, uma possibilidade de nós tentarmos, pelo menos, minorar as condições precárias de vida. Então, nesse sentido, Jair, é isso, a precarização do trabalho, o desemprego, tudo isso que nós estamos vivendo no século XXI, estamos no Brasil retornando ao século XVIII, isto mostra uma impossibilidade de... Quem vai fazer isso? Só a luta.
Então, nesse sentido, é que se colocam as lutas sociais para conseguir alterar essa dinâmica. É possível dentro do capitalismo? É possível minorar. É possível resolver? Não. Não, porque se a terra, é por isso que eu começo a falar da terra, se a terra é uma riqueza que está situada em poucas mãos, ela impede realmente a realização da vida. Então, acho que, mas veja, não é por isso que nós vamos ficar sentadinhos em casa esperando, né? Nós vamos continuar na nossa luta e tentar fazer as alterações necessárias. Eu acho que é isto que o curso pretende colocar, a potencialidade da gente poder pensar nessas questões. Não é possível resolver, mas é possível minorar. Não é possível delimitar uma ação concertada? Eu não sei. E aí eu quero pegar um autor que me ajuda muito a pensar nessas questões, que é o Gramsci, né? Que vai colocar que não é possível alterar a dinâmica da estrutura, mas ela é possível, pela luta social, você ter conquistas, e conquistas efetivas. Acho que eu passo para o Paulo, né? Paulo, eu queria aproveitar e complementar aqui uma pergunta da Lorena, mais uma vez, que ela fez no YouTube, que é a relação, né, da educação popular, né, nas escolas como forma de fortalecimento dos movimentos sociais, dos movimentos populares, sendo que é ela que nos forma e transforma a sociedade. Passo para você, Paulo. Aliás, a pergunta foi direcionada também a você no YouTube. Tá certo, Bruno. Bom, eu penso, Luciano, que a professora Alete, né, ela já mostrou para nós que não tem luta fácil, né? E a mudança, como ela se referiu lá, por exemplo, ao Enes, ele fala que se para resolver a questão do direito à moradia você tem que resolver a questão da metrópole, ele acrescenta ainda, e dentro do sistema capitalista não tem como você resolver o problema da metrópole. Aí, entendendo o inverso, você vai resolver a questão das cidades como umas cidades para todos e todas, lutando e construindo avanços para ir rompendo a estrutura do sistema capitalista. Então, esse é um processo que tem que se dar nas lutas. E mais ainda, o Lefebvre, ele diz que a luta pelo direito à cidade ele é um ato revolucionário. Tá? E sobre que aspecto que ele é revolucionário? Porque o trabalhador ele é colocado distante da cidade que tem feito. Para você voltar para dentro dessa cidade, você tem que reconstruir, você tem que revolucionar esse processo. Então, é luta. É luta. E aí, eu avanço também, já unindo a questão colocada pela Lorena. Lorena, é fundamental. E aí eu proponho para você e para todos nós, né, a gente observar experiências, por exemplo, de educação que são implementadas, por exemplo, nos assentamentos construídos pelo MST, experiências fantásticas, que dentro de uma lógica, né, bem fleuryana, é só por dentro da sua realidade, conhecer da sua realidade que você consegue transformá-la. E aí, trazendo para os nossos movimentos
urbanos, Lorena e Luciano, é possível a gente perceber isso em algumas experiências. Por exemplo, existem umas práticas, né, extremamente bem-sucedidas da autogestão no processo de construção de moradias pelos movimentos populares. E o resultado desses projetos, desses empreendimentos, são infinitamente melhores do que aqueles realizados, mesmo dentro de uma política pública de habitação, realizados por um projeto construído sem a participação dos seus verdadeiros interessados. Sob o ponto de vista do projeto de arquitetura, sob o ponto de vista do ambiente de socialização e de organização da comunidade, sob o ponto de vista até de aproveitamento, né, em termos de projeto, para que seja uma moradia digna. Então, são experiências que as próprias pessoas constroem a partir da realização do seu direito. Ou seja, esse é um processo também de formação. E tanto pode se dar não só nas escolas, mas também na própria organização dos movimentos de luta pelos direitos, conforme a professora Arlete colocou. Então, o Luciano e Lorena, a gente tem que avançar nessa luta para desconstruir o sistema capitalista que traz a cidade apenas como mercadoria, como valor de troca. Ela é valor de uso e é assim que a gente tem que continuar na luta por ela. Bruno. Paulo, professor Arlete, professor Paulo, professor Arlete, queria agradecer muito, né? Estamos finalizando aqui o nosso debate, queria agradecer muito o debate, as reflexões, né? Essa construção, essa troca de conhecimento, foi muito importante e a gente se encontra, a turma, né? A gente se encontra na próxima semana, onde a gente vai ter uma fala sobre movimentos populares. Então é isso. Agradeço a todos vocês, agradeço ao Paulo, agradeço à professora Arlete, agradeço a todos que estão aqui conosco, participando do curso, agradeço quem está assistindo a gente pelo YouTube e até a próxima semana.